Oi, meus amores, tudo bem, gente? Então, o que é que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos revisar concordância verbal e aprofundar. Nós vamos trabalhar os principais casos da concordância com o sujeito simples, que é aquele que só tem um núcleo do sujeito, tá bom? Todo mundo preparado? Então vem comigo! E aí, pessoal, preparados? Então vamos lá. Com relação à concordância verbal, vamos pensar aí, vamos revisar que a concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito. É aquela boa e velha relação que a gente já havia visto, em que eu tenho que fazer a flexão na seguinte condição: o meu sujeito e o meu verbo vão concordar em quê? Em número e pessoa, tá certo? Veja um primeiro exemplo. Quando você diz, ele gostava, tá? Ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser. Quando você coloca aqui, ele gostava, terceira pessoa do singular, o verbo está acompanhando a flexão. Quando você pôs o sujeito para o plural, eles gostavam, veja novamente que o verbo também migrou, o verbo também fez essa flexão. Então, isso é a relação básica, é você compreender o que é concordância verbal. Por isso que normalmente a gente estuda o quê? A gente estuda, né, os casos de sujeito simples, composto, oculto, indeterminado, porque a gente já está estudando a concordância verbal. Porém, o foco da aula da gente de hoje é aprofundar os casos com o sujeito simples, uma vez que em outras aulas nós já trabalhamos toda essa área aí de amplitude da concordância verbal, né, tendo visto os conteúdos em sua generalização. Agora nós vamos detalhar casos especiais, ok? Entre o primeiro tópico de casos especiais, tá? Nós temos o sujeito formado por um coletivo, tá? Substantivo coletivo, Kelly? Sim. Será que você lembra que o coletivo é aquela palavrinha que eu uso, é um substantivozinho que eu uso, mas que dá uma ideia de plural? Então, quando você fala, por exemplo, cardume, arquipélago, quando você usa ramalhete, tudo isso é o quê? É um substantivo coletivo, tá bom? Então, quando você usa aí num exemplo, tá? Que você tá vendo aí, o ramalhete está lindo. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o meu substantivo coletivo, ramalhete, que está na terceira pessoa do singular. E o verbo também, né? O ramalhete está. Veja que há a concordância entre o verbo e o sujeito. Kelly, eu posso dizer os ramalhetes? Pode, meu amor. Por quê? Pense em uma floricultura. Você entrando em uma floricultura vai ver o quê? Vários ramalhetes. Então é muito comum isso ocorrer. Plural do substantivo coletivo. Sim. Se eu pensar em cardume, eu estou pensando num coletivo para uma determinada espécie de peixes. Mas se eu tiver vários peixes de várias espécies, eu posso ter vários cardumes. Então, posso pôr também ele no plural. E ao fazer isso, quem foi para o plural? O verbo. O que é que você observa, portanto? Que nós estamos seguindo a regra geral com o substantivo coletivo, tá certo? Próximo caso, letra B. Expressões partitivas. Amores, expressões partitivas indica aí uma parte de algo. Então, quando eu falo a maior parte de, a maioria de, uma parcela de, certo? Um grupo de, isso dá ideia, né, de expressão que indica uma parte de algo, uma expressão partitiva. Pense aí que você tem um conjunto e desse conjunto eu estou tirando uma parte, ok?
Então, como é que fica a concordância? Veja, como você está pensando em uma parcela de uma quantidade plural, veja que a gente sempre diria assim, a maioria dos pais, a maioria dos alunos. Você tem a expressão com uma palavra nela que está no singular e tem um substantivo plural que acompanha justamente porque dá a ideia desse todo. É por isso que a regra geral permite duas flexões para você. Quais são elas? Olha para cá. Você pode fazer a flexão apenas com a palavra singular da expressão, ó, a maioria. A maioria dos alunos foi à excursão. Como você pode também flexionar com o substantivo plural que demarca aquela ideia de coletividade, né? De grupo, os alunos. Já que eu estou pensando em uma expressão, repetindo, preste atenção, eu estou pensando em uma expressão que representa uma parte de um conjunto, de uma ideia plural, ok? Então, a maioria dos alunos, e aí eu posso concordar com os alunos. Eu tenho duas formas adequadas para a norma padrão. Você escolhe qual quer usar. E numa prova objetiva, você precisaria, né, adaptar-se, saber que tanto uma alternativa como outra estaria correta, ok? Caso não haja o determinante. Como assim? O que é o determinante? É isso aqui, ó. Imagine que você não tem esse determinantezinho aí dos alunos. Só tivesse o início da expressão, só tivesse a palavra a maioria, certo? Você já nem tem mais uma expressão, tem só a palavra maioria. Aí você segue o singular, uma vez que esse termo está no singular. A maioria foi à excursão, ok, gente? Então, atenção, porque essa é uma regrinha que cai muito nos vestibulares. Próximo caso, letra C. O sujeito agora é um pronome de tratamento. Como é que fica o verbo? Gente, toda vez que eu tiver um pronome de tratamento, tá certo? Qualquer um. Você, senhor, senhora, senhorita, vossa alteza, vossa santidade, vossa majestade, qualquer um deles. A regra diz o seguinte, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular ou do plural, a depender de quem? De como está o meu pronome. Mas o importante que eu quero que você veja aqui é que a gente vai sempre usar a terceira pessoa. Muita gente se confunde. Por quê? Porque aparece o vossa. E aí a pessoa quer usar o vós, a segunda pessoa. Não pode. O que você vai pensar e pôr aí na sua cabecinha sempre é: toda vez que eu tiver um pronome tratamento, o meu verbo vai para a terceira pessoa. E aí eu vou escolher se é ele ou eles, de acordo com o número que o meu pronome se encontra. Então, se eu tenho aqui Vossa Alteza pediu. Mas na de baixo eu tenho um plural. Vossas Altezas pediram. Tá certo? Prestar atenção? Então, terceira pessoa. Singular ou plural vai depender do quê? Vai depender de como o pronome está. Se ele está no singular ou se ele está no plural. Beleza? Próxima regrinha. São muitas, Kelly. Calma, acalma o coração, certo? São algumas, ok? Letra D de dado. O sujeito agora é um pronome relativo. O que? Como pronome relativo. Mas antes de você ir adiante na regra de concordância, vamos lembrar uma coisinha? Você está aí pensando naquela linha de pronome relativo que você já teve, que você lembra, todo pronome relativo retoma, substitui o termo anterior a ele. Será que você lembra? Se lembra, ótimo. Não lembrava? Não tem problema, acabei de falar. Então agora você já está sabendo. Toda vez que você tiver o que, gente, pronome relativo, ele vai retomar em ideia
a palavra que está antes dele. E no caso da concordância verbal, veja aí que interessante. Vamos separar o nosso período. Tem um período composto. Como é que eu sei que é composto? Pela quantidade de verbos, que vai indicar a quantidade de orações. Então, aqui eu tenho o meu primeiro verbo, a minha primeira oração, fui. Aqui eu tenho o meu segundo verbo, a minha segunda oração, derramei. Atenção! Para o primeiro verbo, fui, quem é o sujeito? Eu. Eu fui, tá certo? Fui eu. Cuidado, tem muita gente que fala foi eu. Foi eu nada, bonito. Faz a concordância adequada. Foi é pra ele. Ele foi. Eu fui, tá bom? Se liga. Então, no caso da segunda oração, quem vai ser o sujeito dela? Ó, o sujeito dela, gente, não é o eu. Mas, Kelly, tem eu derramei. Sim, isso na concordância, porque o que retoma, tá? O termo anterior a ele. Mas é o que é o sujeito? Vejam as pegadinhas das provas. Quem é o sujeito do verbo derramei? A palavra que, o pronome relativo que. Só que ele faz a flexão com o termo que ele está substituindo, o termo que está antes dele, o eu. Todo mundo entendeu? Então grava, presta bem atenção. Olha a outra frase, olha o outro período. Fomos nós que derramamos o café. Quem é o sujeito de derramamos? Nós. Não, errou. Não é nós. O sujeito é o que. Olha ele aí, tá certo? É o malandrinho aqui. É o que. Porém, o meu que faz a flexão com nós. Como assim? O meu verbo, perdão, faz a flexão com nós. Por quê? Porque o que é um pronome relativo que retoma a ideia da palavrinha que ele está substituindo. E ele substitui o termo antecedente. Então, toda vez que o pronome relativo que aparecer como sujeito de uma oração, o verbo concorda com o antecedente do pronome. Essa é a regra geral. Então, fica atento, não esquece. Porém, se eu tivesse agora o sujeito representado pelo pronome relativo quem, a regra muda. Ela é semelhante em uma parte apenas. Cuidado. Quando o seu sujeito for o pronome relativo quem, você pode continuar concordando com o termo anterior. Você pode continuar flexionando com o termo que está antes do que, tá certo? Do caso do quem, perdão. Pode concordar com o termo que está antes do quem. Porém, você também poderá agora, então você tem uma segunda possibilidade que não havia antes. Você pode concordar na terceira pessoa do singular, como se eu concordasse com o pronome quem, tá? Olha aqui as orações, vejam. Quando eu coloco fui eu quem, vou separar, tá? Igual ao que eu fiz com o que. Fui eu quem derramou o café. O meu verbo está na terceira pessoa aqui. Observe que ele está concordando com quem. Quem derramou? Eu tenho essa possibilidade. Exatamente. A frase está adequada. Eu posso concordar na terceira do singular com o quem. Porém, se você quiser, você também pode manter a regrinha que você acabou de aprender com o que, uma vez que ambos são pronomes relativos. Então, posso concordar com o eu. Fui eu quem derramei o café. Também adequada, ok? Eu posso ter essas duas possibilidades. Concordar com o termo anterior ao quem ou concordar com o próprio quem. Tranquilo? Próximo tópico. Letra F. Agora, o meu sujeito é formado pelas expressões. Prestem atenção numa coisinha, tá? Você vai ter um pronome interrogativo ou um pronome indefinido, tá? Ai, Kelly, eu não lembro. Bora lembrar? Devagarzinho,
Pronome indefinido. Algum, nenhum, alguém, tudo, nada, certo? São pronomes indefinidos. Pronomes interrogativos, aqueles que eu posso usar para fazer uma pergunta. Qual, quem, que, tá certo? Pronto. Lembrou isso? Massa. Era a primeira parte aí dessa expressão. Eu vou ter um pronome indefinido ou um pronome interrogativo seguido de outro pronome, que poderia ser um pronome pessoal do caso reto, normalmente nós ou vós, tá certo? E pode ser também o pronome de tratamento vocês, certo? Mas é um termo plural. Olha a regrinha. Você teria as expressões como alguns de nós, poucos de vós, certo? O verbo estaria podendo concordar da seguinte maneira. Bora para o exemplo. Olha aqui, eu tenho um pronome interrogativo, estão vendo? Quais? E a minha expressão, após o pronome interrogativo, traz aqui o pronome vós. Quais de vós, ok? A regra me diz assim, ó. Eu posso concordar com o primeiro pronome ou eu posso concordar com o segundo pronome. Isso ocorre porque ambos os pronomes estão no plural. Quais, plural, e vós também, plural. Vós é o quê? Segunda pessoa do plural. Eu posso, quais de vós punirão ou quais de vós punireis. Veja que você pode concordar com o vós ou pode concordar com o quais. Os dois ficariam corretos, beleza? Todo mundo viu? E atenção, lembrando, as duas partes aí da expressão, os dois pronomezinhos estão no plural. Por que você está frisando isso, Kelly? Porque pode ser que eu tenha o pronome interrogativo indefinido no singular. Aí a regra muda um pouquinho, tá? Então, preste atenção. Olha outro exemplo. Veja. Quando você pega aqui, qual de vós me punirá? Perceberam que na minha expressão agora, o meu pronome interrogativo é uma pergunta, tá certo? Qual de vós me punirá? O meu pronome interrogativo está no singular, ele não está no plural. O vós ainda representa a segunda pessoa do plural, mas o interrogativo está no singular. Quando isso ocorrer, o meu verbo não poderá mais concordar com o pronome vós. Ele só poderá concordar com o pronome interrogativo ou indefinido singular. Kelly, por favor, me dá um exemplo com o pronome indefinido, porque eu só vi aí o pronome interrogativo. Dou sim, ó. Se eu tivesse a frase assim, algum, né? Algum de vós, tá? É um pronome indefinido agora. Algum de vós me punirá? Veja que permanece a regra que a gente está vendo aí, tá certo? De você concordar apenas com o pronome singular. Agora, se você tivesse alguns, aí voltava para a regrinha anterior. Se eu tivesse alguns de vós, ok? Vou escrever aqui. Se eu tivesse alguns de vós, tá certo? Aí eu posso concordar com alguns e posso concordar com vós. Alguns de vós irão, ou alguns de vós ireis. Eu posso concordar das duas maneiras, certo? A festa. Então, veja que nesse caso,
eu tenho a regra anterior, porque os dois termos estão no plural. Só vale essa regrinha daqui quando o pronome interrogativo indefinido estiver no singular. Captaram? Cuidado, viu? Para não confundir aí. Próxima letrinha, letra G. Agora, o meu sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural. Presta atenção. Quando essa regrinha aparece, que nomes são esses, tá? É a primeira coisa que você vai antenar para essa regra. Nomes que só aparecem no plural. Nomes de lugares, certo? Podem ser nomes de países, podem ser nome de acidente geográfico. Isso é o que a gente chama, gente, também, ó. De repente aparece aí uma questão, topônimos, beleza? Nomes de lugares, tá certo? Olhe a regra, o que diz. Imagine que você tenha um nome de lugar que pode vir antecedido de artigo, tá? Um nome plural, tem que ser plural, singular não, plural, antecedido de artigo, tá? E esse mesmo nome plural, em algumas situações, como aqui você está vendo, pode vir sem o artigo. Há nomes de lugares que admitem artigos e outros não admitem, tá? Isso é uma regra geral, não é todo nome de lugar que admite o uso do artigo. No caso aí de Estados Unidos, observe que na primeira frase, na primeira oração, eu não usei o artigo Estados Unidos. E na segunda, eu tenho a presença do artigo os Estados Unidos, tá certo? Então, o que é que vai mudar na regra? O que é que a regra diz? Se esse meu topônimo, tá? Esse nome de lugar escrito no plural, não tiver o artigo, como é na primeira frase, o verbo fica no singular, ó. Mas Kelly, Estados Unidos é plural. Isso. Só que a concordância aqui é feita com o determinante, tá, amores? É uma regra especial. Veja que no segundo caso eu tenho o artigo e o meu verbo foi para o plural. Então, no primeiro caso, Estados Unidos é uma nação poderosa. Mas no segundo, ficou os Estados Unidos são. A regra diz, se não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. E caso venha antecedido de artigo, o verbo concordará com o artigo. E outros nomes de lugares, só para eu ter uma noção. Boa pergunta. Veja, quando você bota assim, ó, Marrocos, tá vendo? É um nome de lugar escrito no plural. Mas ninguém diz os Marrocos. Não. Às vezes, quando as pessoas usam Marrocos, dizem o Marrocos. Bota o artigo no singular. Será que você entendeu a regra? Se o meu artigo está no singular, o que é que iria acontecer com o meu verbo? O meu verbo iria ficar também no singular, porque a regra é clara. Quando o nome do lugar está antecedido de artigo, eu concordo com o artigo, minha gente. Tá certo? E claro, a dúvida só rola quando é um nome de lugar escrito no plural. Tá certo? Quando está escrito no singular, vai ficar todo no singular mesmo, ok? Prestou atenção? Minas Gerais. Eu posso ter as Minas Gerais ou Minas Gerais sem o artigo. É um nome de lugar que admite as duas construções. Se eu puser o artigo, o verbo vai para o plural. Se eu não puser o artigo, o verbo fica no singular. Seguindo a mesma coisa que está aqui com Estados Unidos, ok? Tranquilo? Letra H. O sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de, tantos. Parou. Presta atenção. Quer essa expressão partitiva? Não. Isso aqui seria uma expressão quantitativa, porque ela acompanha uma quantidade, né? Então, quando você diz assim, mais de um, menos de 10, perto de 1000, cerca de 200. Veja que ela acompanha um numeral, tá? E a regra pede pra gente concordar com o numeral. É bem fácil essa daqui. Mais de um aluno não compareceu.
Eu vou concordar com quem? Eu vou concordar com o numeral 1. Mais de 5 alunos não compareceram. Eu vou concordar com quem? Com o numeral 5. Tá vendo? É assim que a gente faz essa concordância. Ah, essa é fácil, Kelly. Mas tem uma exceção dentro desta regra. Então, preste atenção aqui agora. Quando você diz a expressão mais de um, só para ela, repetida, se ela está repetida, mais de um aluno, mais de um professor, olha, eu costumo dizer para o aluno pensar assim, como se fosse um caso de sujeito composto. E aí o seu verbo obrigatoriamente vai para o plural. Mais de um aluno, mais de um professor faltaram hoje no ensino médio, tá? O verbo vai para o plural. E a outra regrinha, com mais de um também, que diz o seguinte: se você tiver um contexto que indica reciprocidade, algo que é reflexivo, tá? Que você vai fazer e vai sofrer. Aí, neste caso, mesmo tendo a expressão mais de um, o verbo iria para o plural. Ele não vai concordar com o numeral 1, efetivamente. Veja o caso. Mais de um veículo chocaram-se. Veja que o meu contexto aqui é um contexto que indica a reciprocidade. Por quê? Na hora que um veículo bateu no outro, ação e reação, eles colidiram, né? Houve um choque. Então, mesmo que o carro que estava atrás tenha batido no carro que estava na frente, mas os dois sentem um impacto. É uma questão de interpretação, é uma questão de contexto, para você saber se haverá essa ideia de reciprocidade, beleza? Então, mais de um veículo chocaram-se. Você não vai concordar com o numeral 1, como dizia a regra geral, ok? Cuidado, tá bom? Agora, gente, vamos lá? A letrinha seguinte, que diz pra gente o seguinte ponto. Quando o sujeito é representado por expressões com porcentagem. Temos um primeiro exemplo aqui, ó. O que é que você vai levar em consideração? Isso é bem importante. Você vai levar em consideração o seguinte: tanto o número percentual como o seu determinante. Determinante que está acompanhando o número percentual, tá vendo? 1% do eleitorado, ok? E aqui embaixo, 1% dos leitores, ok? Então, nesse caso, o que é que você tem? Um está no singular e o outro está no plural, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer assim. A gente vai dar a seguinte regra, presta atenção. Veja, quando eu coloco 1% do eleitorado, né? Vamos fazer uma correçãozinha aqui nessa palavrinha, tá bom? Ó, aqui, beleza? Eleitorado. Foi digitação. Eu posso concordar tanto com 1%, como eu posso concordar com o eleitorado. E aqui embaixo também, meus amores, eu posso concordar com o numeral e eu posso concordar com o determinante, que eram os eleitores. Então, eu posso ter 1% faltou e dos eleitores, puxa aqui, ó, faltaram, tá bom? 15% do eleitorado, 15% dos eleitores. Tanto nessa construção como nessa, presta atenção. Nesse caso aqui, eu posso dizer assim, ó, concordando com 15%, ó, faltaram. Se eu disser 15% do eleitorado, aí eu poderia ter 15% do eleitorado faltou, tá bom? Mas se eu só tivesse, imagine que eu só tenha 15% dos eleitores. Pensa aqui comigo. Se eu só tivesse 15% dos eleitores, tá? Eu só poderia concordar com quem? Com o plural. Porque se eu puxar eleitores, plural. E se eu puxar o numeral, 15, plural.
Então, o que é que você tem que olhar sempre? Você vai olhar para o número percentual e você vai olhar também para o seu determinante, porque os dois podem puxar a regrinha, os dois, tá certo? É bem fácil, não é não? Tá vendo? Não é nada difícil, nada complicado, por favor. E agora, para a gente finalizar, essa observação, ainda na regrinha do número percentual. Vejam que agora o meu número percentual, ele tem o quê? Ele tem um determinante aqui, ó, um artigo antes dele. Ele tem um artigo, um determinante, poderia ser um pronomezinho, tá? Mas ele tem esse determinante aqui na frente. Eita, e o que é que muda? Muda tudo. Porque na hora que isso aparece, eu não posso mais fazer a regra anterior. Quem vai puxar a concordância é esse danado desse determinante. Os 40% da produção foram. Kelly, eu não posso mais concordar com o da produção? Pode não. Só vai poder concordar com o artigo que está aí. Os 40% da produção foram. Se não houvesse, tá, o artigo, aí, se esse rapazinho não tivesse aqui, se fosse somente 40% da produção, aí poderia ficar foram ou foi, beleza? Foi vendido ou foram vendidos. Agora, com ele na parada, eu só posso fazer a concordância com o plural, como você está vendo aí, ok? Meus amores, com isso, nós encerramos esse bloco imenso com vários tópicos de concordância com sujeito simples. É muito grande mesmo, tá? Não vou dizer para vocês que é algo pequeno. Ou seja, se você, né, em algum momento tiver dúvidas, veja que bom, a aula está gravada. Você poderá assistir outras vezes, tá certo? Em casa, né, depois fazendo alguma atividade. Olha, assiste a aula, assiste 2, 3, faça sua atividade, responda suas questões, tá? E a gente, né, bate um papo mais pra frente, pra, de repente, tirar mais dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Um beijo e até a próxima aula para falarmos de concordância verbal com sujeito composto, casos especiais também. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Tchau.